como eu acabei de dizer para vocês, o nosso tema de hoje é esse aí, a condição do ser humano na morte, na perspectiva do Novo Testamento. É um assunto que não é muito fácil, mas também não é um assunto assim extremamente difícil, tá bom? Hoje a gente vai ter que acelerar um pouquinho, em função do compromisso que eu botei aí, 8h30, né? Então a gente vai ter que acelerar, mas eu procurei fazer um trabalho curtinho, um trabalho não muito comprido, que é para dar para a gente pegar bem, tá bom? Bom, a nossa primeira proposição é que a imortalidade como condição, não como estado inerente. Então, a imortalidade é uma condição, ou seja, o ser humano ele vai ter a imortalidade se ele obedecer determinadas condições. Ele não é inerentemente imortal. Então, durante esse período, a gente vai falar a respeito disso, nós vamos ter aí bastante ocasião para a gente poder analisar isso. Certo? Então, a imortalidade resulta da fé pessoal, no poder e provisão do Deus Altíssimo, que a propôs e providenciou para o ser humano como um dom através de Jesus Cristo, porém sob uma clara condição expressa. Nós vamos ver isso aqui em diversos textos, tá bom? Bom, então vamos lá. Os redimidos e obedientes viverão. É o que nós vamos observar nesse estudo de hoje. Os obstinados e pecadores serão destruídos. Então, o primeiro texto, se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode abrir, se não quiser, o texto está aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Ok? Eu não coloquei aí o primeiro, né? Ficou só aí o Tessalonicenses. Então, vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Deixa eu ver isso aqui mesmo, se é no primeiro ou se é no segundo, né? 1:9. Estes sofrerão. Não. Segundo aos Tessalonicenses, amigos. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Estes sofrerão penalidade e eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Eu não sei porquê, mas o segundo ali não saiu, né? Então, vejam o que diz o texto. Quando a gente lê um pouquinho mais acima, esse é um texto que eu uso muito, eu vou ler um pouquinho mais acima. Eu vou ler aqui, a partir do verso 7. Diz assim: E vós outros, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes, aí está falando aqui dos ímpios que não obedecem, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Notem que o texto fala em eterna destruição. Não diz que o indivíduo vai ficar penando eternamente, mas que ele vai sofrer uma destruição eterna. É o que o texto está dizendo aí. Tá bom? Vamos para um outro. Agora, eu peguei aqui um texto do Antigo Testamento, porque eu quero fazer uma análise de palavra, e eu vou explicar por quê. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com algumas porções em aramaico. Mas entre o ano 250 e o ano 200 a.C., havia uma comunidade de judeus em Alexandria, que essa comunidade de judeus traduziu, eram eruditos judeus, eles traduziu o Antigo Testamento do hebraico e aramaico para o grego da Koiné, que era o grego que se falava naquela época. Isso resultou na versão chamada Septuaginta, a versão dos 70. E esse salmo, ele vai... Eu peguei esse texto na Septuaginta e vou mostrar para vocês por causa de uma palavra. O texto diz assim: eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Eles serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. O meu interesse aqui é a palavra perecerão, vocês já vão ver por quê, tá? O texto está aqui, ó. Porque idu ektroi, eis que os inimigos teus apoluntai. Apoluntai. Veja aqui, os teus inimigos, Senhor, que os teus inimigos, aqui diz perecerão, aqui está.
no grego, a palavra é apoluntai. Vocês se lembram lá no Apocalipse que o anjo destruidor é chamado de Apolion? Essa palavra apoluntai é da mesma raiz de Apolion. Significa uma coisa que é totalmente destruída, totalmente destroçada, totalmente aniquilada. Né? Então, caí e dias corpígeis tenfontai. Eles serão dispersos pantes todos os ergassômenos que operam, tem anomiam. Anomia quer dizer a iniquidade, ou seja, que praticam a quebra da lei. É um prefixo de negação e nomia significa lei, né? Aqueles que são contra a lei ou que transgridem a lei. Ok? Então, vejam, eu tive cuidado de pegar aqui no dicionário, é um dicionário da Septuaginta, é um dicionário de Taylor Analytical Lexicon to the Septuagint, página 65, onde está lá Apollo, né? De apólime, significa destruir, matar. Tá? Então, essa palavra aqui, apoluntai, ela significa destruir, matar. Então, serão destruídos, serão mortos todos aqueles que praticam a iniquidade, ou seja, aqueles que são inimigos de Deus, que não aceitaram a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, o ser humano se torna imortal, essa é uma outra proposição, apenas pela graça, assegurada através da fé em Cristo e em sua justiça, que é primeiramente imputada e então comunicada ao crente. Dessa forma, no retorno de Cristo, virá a glorificação e será realizada a imortalização dos justos. Agora eu quero chamar vocês para a primeira carta de João, aliás, primeira carta de João não, desculpe, João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31, diz assim: estes, porém, foram registrados, está falando aqui de Jesus, né? Os fatos que foram registrados a respeito de Jesus. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos prestar bastante atenção nesse texto. Esse texto está dizendo o seguinte, que tudo que foi escrito no Evangelho foi escrito para que nós creiamos em Jesus Cristo. E para que nós possamos ter vida crendo no nome de Jesus Cristo. Isso quer dizer que, se nós não crermos no nome de Jesus Cristo, nós não teremos vida. É o que o texto está dizendo. Então, no Novo Testamento, vida significa vida de fato e morte significa diametralmente o oposto da vida. Então, é a privação da vida, o fim de todas as atividades, a cessação de todas as faculdades individuais. Isso significa morte. Então, vida é uma coisa e morte é outra. Então, quando a Bíblia fala algo, ela realmente quer dizer aquilo que ela está dizendo. Né? Então, a morte sem o processo de ressurreição significa morte absoluta. Essa morte absoluta, ela é 4 vezes chamada de segunda morte. E ela encerra por completo o ser do ímpio. Então, é o fim da recalcitrante entidade humana, é a morte. Então, a morte, a segunda morte, né? Porque a primeira morte é a chamada morte natural. A gente vai falar um pouquinho disso mais um pouquinho na frente, né? A segunda morte é a aniquilação completa, né? É o desarraigar completo da vida. Então, Cristo veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu queria chamar a atenção de vocês para esse verso, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu coloquei o texto grego aqui, rotosgar e kapesen, de tal maneira e kapesen, amor roteos, Deus, tom cosmon, o mundo, rosteke, tom uivos, o Filho tom monogenês, o Filho único unigênito, edoquem, deu, iná, para que paz todo, ro, pistelon, que crem saltor, é nele, me apoletai, não seja destruído, desarraigado, completamente morto, alerre, mas tenha zoen aionion. Então, vejam, aquele que crê vai ter o zoen aionion, vai ter a vida eterna, mas aquele que não crê, ele vai receber o quê? A morte eterna. Ele vai ser completamente desarraigado, vai ser completamente destruído. É o que o texto diz aqui. Vamos lá. Essa palavra apoletai, agora eu fui aqui no outro dicionário da Bíblia Hub, né? Tá aí o acesso, diz assim, apolimi, perecer violentamente, completamente.
implica destruição absoluta e permanente. Isto é, isto é, cancelar ou remover inteiramente. Morrer com a implicação de uma destruição, de uma ruína total. Ou seja, causar a perdição, ser completamente perdido, completamente perecido, por experimentar um fim miserável. Então, isso aí significa apoletai. Apoletai significa destruição completa, irrestrita e total. É o que o texto quer dizer. Então, se uma pessoa pode perecer, obviamente, ela não pode ser imortal por natureza. E se ela não é naturalmente mortal, não há nenhuma inconsistência em dizer, conforme as Escrituras, que Cristo deve conferir imortalidade àquelas pessoas a quem selecionar para viver eternamente. Então, somente as pessoas que aceitarem o Senhor Jesus Cristo, que estiverem com ele no seu reino, é que viverão eternamente. As outras perecerão completamente. O que isso significa? Que os verdadeiros crentes escapando da destruição total, reservada aos pecadores impenitentes, adquirem uma vida imperecível e perpétua, apenas através de Cristo, só por intermédio dele. Por isso a imortalidade é uma aquisição, não é uma possessão inerente. Ok? Bom, nós vamos dar uma checada em alguns textos, vamos fazer um arrazoado para a gente poder entender bem isso, né? Então vejam lá. Desde a queda, ou seja, desde a queda do ser humano, a morte passou a dar fim à vida natural do ser humano. Por isso, desde a queda de Adão, a vida deixou de ser natural nele, quer dizer, em Adão, e passou a ser sobrenatural e recebida por Deus. Ou seja, o homem ele tinha uma vida inerente quando ele estava no Éden, Deus fez para que ele ficasse ali eternamente, tranquilamente. Era um teste para ele. Mas como ele decidiu transgredir, ele perdeu aquela vida que seria naturalmente eterna, né? A que era natural em Adão, e ele agora passou a viver sob os auspícios de uma vida especial, digamos assim, sobrenatural, recebida de Deus. Tá? Bom, vamos lá, vamos analisar isso aqui que nós estamos falando, que é para poder ficar, né, a gente poder comprovar aí, mostrar através de textos bíblicos. Né? Vejamos aqui. Abram a sua Bíblia. Eu já não coloquei esse texto aí de propósito para a gente poder ir na Bíblia, em Gênesis 3, versículo 22. Gênesis 3 é o capítulo da queda. Tá? Gênesis 3 é o capítulo da queda. Vamos lá. Gênesis 3, versículo 22. Então, aqui no verso 1 tem o diálogo com a serpente, tal, vai por aí. Eles pecam, né? No verso 7, perceberam que estavam nus e tal. Verso 8, Deus vai atrás dele. Verso 9, Deus os chama, passa a sentença para eles. E aqui no versículo 22 está escrito assim, prestem bem atenção no verso 22, Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Deus não conhece o mal por experiência, mas como Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas, é o que o texto quer dizer. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e viva eternamente, preste bem atenção. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, notem, para que o homem não vivesse eternamente, Deus colocou ele fora do jardim do Éden e anjos tomando conta da árvore da vida para que ele não voltasse lá. Porque se o homem, mesmo pecador, comesse da árvore da vida, Adão estaria vivendo até os dias de hoje. Então, para que ele não comesse da árvore da vida, Deus foi lá e impediu o acesso dele à árvore da vida. Há um fato muito curioso, eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em Apocalipse, quando fala da restauração de todas as coisas, Apocalipse capítulo 22, Apocalipse 22, versículo 3, diz assim, seria interessante, vamos dar uma checada aqui no verso 1, diz assim, 22, 1.
Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Agora aqui o verso 14, né? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. E aqui também no verso 19, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Ou seja, quando Adão e Eva pecaram, Deus tirou deles a árvore da vida. Agora, quando Deus restaurar todas as coisas, ele vai introduzir novamente a árvore da vida. Por quê? Porque os seres humanos precisarão comer do fruto da árvore da vida para poder fazer a manutenção da sua vida. Isso é algo que está aí muito claro nas Sagradas Escrituras. E Romanos, capítulo 6, 23, que é um texto bastante conhecido, né? Romanos 6, 23, mas nós vamos lá, vamos ler. Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós temos aqui uma antítese. O salário do pecado é a morte, tá? Que falamos particularmente da segunda morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, quem aceitar Jesus Cristo vai ter vida eterna. Quem não aceitar vai ter a morte eterna. Então, por essa razão, apenas através da morte vicária de Cristo, de sua triunfante ressurreição, a esperança de vida no porvir para a humanidade. Pois, aí eu quero chamar vocês para 1 Coríntios 15, 17 e 18. Pois se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, o que aconteceu com eles? Pereceram. Tá, então vamos lá. Eu peguei esse pedacinho do verso 18 e diz assim: Aracai roi, cointentes em Cristo apolonto. Ok? É da mesma raiz do verbo, tá vendo lá? Apolonto. Ok? A mesma coisa do verbo apolonto. Então, vejam só, irmãos e amigos, vejam aqui. Eu queria chamar a atenção para vocês, eu estava lendo aqui, ó, essa palavra aqui, ó, cointentes. Essa palavra cointentes, ela é da mesma raiz da palavra coiterium, que veio para o português como cemitério. Cointentes, coiterium, é a palavra onde as pessoas dormiam, ou seja, um dormitório. Os antigos cristãos chamavam o lugar da sepultura de cemitério. Por que eles chamavam de cemitério? Porque eles tinham essa ideia de que o crente ele está dormindo, as pessoas estão dormindo. Né? As pessoas, quando morrem, é como se estivessem num sono. Eles não acreditavam, por exemplo, que o indivíduo tinha uma entidade separada do corpo que se desprendia desse corpo e ia para uma outra esfera. Nós vamos observar que isso aí não é bíblico, né? Nós vamos estudar mais à frente, nós vamos analisar, vamos ver de onde veio essa ideia de entidade separada do corpo. Tá? A gente vai estudar isso aí, vamos analisar isso aí, vamos chegar lá. Hoje o meu interesse é mostrar exatamente isso, que perece quem não está em Cristo, vive quem está em Cristo. Ok? Então vamos lá, continuando, né? Aqui, vamos lá. Para os escritores do Novo Testamento, a segunda morte dos ímpios está em contraste com a vida eterna dos remidos, como nós acabamos de ver aqui nesse texto, né? E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, se Cristo não ressuscitou. Ok? Porque o salário do pecado é morte. Morte significa morte mesmo. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós temos aí o contraste, a antítese. Ok? Pecado, morte. Dom do Senhor Jesus Cristo, vida eterna. Ok?
Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, o mundo passa bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, quem permanece eternamente? Somente aquele que faz a vontade de Deus. A gente não pode imaginar que o ímpio vai permanecer eternamente. Não tem como, biblicamente, segundo o Novo Testamento, isso não é uma realidade, como vocês estão vendo aqui, tá bom? Estou pegando aí os textos para a gente poder analisar isso. Gálatas 6, verso 8 diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Eu quero chamar a atenção de vocês, eu quero que vocês prestem bem atenção nessa palavra aqui, ó, corrupção. Vocês estão lembrados do Salmo, o Salmo 2, onde tem uma profecia messiânica, uma profecia que fala a respeito da ressurreição de Jesus? É a profecia que diz assim, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o seu santo veja corrupção. Não deixará a sua alma na morte, nem permitirá que o seu santo veja corrupção. Então, esse texto fala da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa palavra corrupção, nem permitirá que o teu santo veja corrupção, não permitirá que o teu santo veja a corrupção da morte. Tá? O texto está aqui, ó, tá vendo? Porque o que semeia para a sua própria carne, o texto aqui, rotil, espero, esten, sarca, e autor, sarcos, terecem. Então, aquele que semeia para a sua própria carne, colherá o quê? Terecem, colherá, olha aqui, ó, fitoran. Fitoran. Olha, essa palavra fitoran, o que ela significa? Eu botei aqui, ó, fitoran, tá bom? Peguei aqui um dicionário, né? É um dicionário balizado. O dicionário diz assim, vamos lá, fitoran. Essa palavra é um substantivo acusativo. O acusativo rege o objeto direto. É uma palavra singular, feminina do grego koiné. Na concordância de Strong, lá do Novo Testamento, ela aparece com o número 5.356. Você pode conferir se você tiver uma Bíblia lá, é de Strong. Tá? Fitorá, está aqui a transliteração para o inglês. Né? Fitorá de fiteiro, significa decair, isto é, ruína, espontânea ou infligida, literalmente ou figurativamente. Corrupção também significa destruir, perecer. Ela aparece 8 vezes na Bíblia. Então, essa palavra aqui não permitirá que o teu santo veja corrupção, não permitirá que o teu santo veja destruição, a corrupção que é causada pela morte. Então, vamos lá. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá morte. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida, e vida eterna. É o que o texto aí no original quer dizer. Ok? Então, a queda de nossos primeiros pais foi um teste para determinar se estavam preparados para a vida eterna. Então, eles falharam nesse teste, embora vivessem em condições favoráveis, porque eles tinham natureza pura, eles não tinham a inclinação para o pecado, eles não tinham essa tendência para o mal. Então, talvez uma outra prova que Deus colocasse para eles fosse algo desastroso, até mais desastroso ainda. Então, o plano de Deus foi colocar em operação a maravilhosa graça, o plano da maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio como o segundo Adão e ofereceu essa raça caída, a oportunidade do segundo nascimento através da sua justiça e da sua subsequente ressurreição dos mortos. Porque em Adão todos nós morremos, mas em Cristo nós vivemos. Esse texto aqui, 1 Coríntios 15, 45 a 50, é um texto longo. Eu queria chamar a atenção de vocês para esse texto, porque ele tem algumas coisas bem interessantes que depois, quando nós formos estudar esse assunto no Antigo Testamento, eu vou chamar a atenção de vocês para esse texto que nós vamos ver agora. Certo? É um texto paulino também, 1 Coríntios 15, 45 a 50, ele diz assim, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Olha só.
Prestem atenção, porque no português a gente não tem uma ideia muito boa. Quando a gente vai para o grego, a gente vai pegar a ideia na sua integralidade. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Tremendo isso, né? Tremendo. Vamos lá. Eu coloquei o texto aqui, assim, e eu vou tentar, né? Aqui, vou tentar ver se eu exponho para vocês, porque para vocês aí possivelmente vai ser uma sopa de letrinhas, né? Então o texto diz assim: Rutos kai gegraptai. Então ele diz assim: pois assim está grafado, está escrito, Hoprotos anthropos Adão, o primeiro homem, Adão. Ele diz assim: eis psique sozan. Então, veja só, como é que está em português psique sozan? Como é que eles traduziram? Ele foi feito, aqui eles traduziram como alma vivente. Olha só, psique sozan. Essa palavra aqui, psique, é de onde vem a nossa expressão psicologia. A psique tem a ver com o centro dos pensamentos. A psique tem a ver com a personalidade do indivíduo, o seu comando, é aquilo que ele é. Né? A expressão alma, ela não vai expressar bem o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui. Né? Então, na verdade, o que ele quis dizer é o seguinte, que o primeiro homem ele foi feito um ser vivente. Né? Vamos tirar essa palavra alma, depois a gente vai explicar isso aí, de onde vem a palavra alma, por que se usa alma em português e também em algumas línguas ocidentais, a gente vai ver isso aí. Tá certo? Roiscatus Adão, o último Adão, eis pneuma zoopolium. Aí, como é que ele traduziu isso? Significa espírito vivificante, né? Espírito vivificante. Só que essa palavra pneuma é a mesma palavra que vai dar origem à palavra pneu, que é um invólucro de borracha que opera o ar, a palavra pulmão, que é um órgão que opera o ar, pneumonia, que é uma deficiência também do órgão que opera com o ar. Então, vejam, isso aqui tem a ver com pessoa, isso aqui tem a ver com ar. Deus soprou nas narinas do homem e o homem se tornou um ser vivente. Né? Então, ele aqui está falando de um ser, né, que é alimentado pelo fôlego e tal. E aí, como é que ele colocou aqui? Espírito vivificante. Bom, eu vou... depois, quando a gente for estudar o Antigo Testamento, a gente vai falar um pouquinho mais. Então, essas expressões, elas se repetem aqui, certo? E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa palavra corrupção, que a corrupção não pode herdar em corrupção. Então, veja aqui, ó. Olha a palavra que é usada para corrupção. Fitora. Se lembra que nós analisamos essa palavra? Fitora. O que é fitora? Ela é a corrupção da morte. É a corrupção da destruição. Então, o texto ele diz assim, a morte, não é? A corrupção da morte, ela não pode herdar a vida, que é a incorrupção, que é a vida. Como é que está em português assim, olha? Nem a corrupção herdar a incorrupção. Ó, é claro, o tradutor ele fez o melhor que ele pôde, mas essa palavra ela não tem só o valor de corrupção, ela tem o valor de corrupção da morte. É a corrupção que acontece na vida para transformá-la em morte. É isso que o texto aí, na verdade, quer dizer. Então, Paulo afirma com veemência, insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morre. 1 Coríntios 15, versículo 36. Então, Paulo está dizendo o seguinte, para ressuscitar tem que morrer. Então, conforme explicada pela inspiração, a morte é uma parte sombria, mas inevitável do quadro matizado deste mundo. Né? Infelizmente, a gente fala muitas vezes isso, né? Faz parte. Né? Então, por isso fica evidente, através do Evangelho, que ganhamos infinitamente mais em Cristo do que perdemos em Adão. Lógico, isso a gente pode observar nos textos do Evangelho.
Então, o que perdemos em Adão foi o paraíso terreno. O que ganhamos através do segundo Adão é o eterno paraíso celestial. Então, o Senhor Jesus declarou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10, versículos 27 e 28. Olha que aqui nós temos o contraste de vida eterna com perecerão. Mas tem um ponto para o qual eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Eu vou ler o texto em português, vocês prestarem mais um pouquinho de atenção, depois nós vamos ler em grego, que tem uma nuance aqui. Olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Na verdade, literalmente, o texto não diz jamais perecerão. Literalmente, ele está assim, olha, caí e ume, não, tá vendo? É apoletai eston aiona. E não apoletai, perecerão, quer dizer, morrerão, eston aiona, ou seja, pela eternidade, ou na eternidade, ou eternamente. Seria assim, não perecerão ou não morrerão eternamente. Por quê, irmãos e amigos? Porque, de acordo com o Novo Testamento, se o indivíduo aceita Jesus Cristo, aceita o plano de Deus, ele vive eternamente. Se ele não aceita, ele vai ser aniquilado com a segunda morte e ele vai morrer eternamente. Então, ele está falando aqui de morte eterna. Por isso, eu não gosto muito dessa tradução. Ele diz assim, jamais perecerão. Na verdade, ele está dizendo assim, que eles não morrerão eternamente. Porque ele está dizendo assim, não morrerão eternamente. Não morrerão pela eternidade. Pelo contrário, eles terão a vida eterna, então eles viverão pela eternidade. É o que o texto quer dizer. Ok? Então, o Senhor Jesus declarou, porque eu vivo, vós também vivereis. Então, quem vai viver? Quem estiver com o Senhor Jesus. João 14, 9, última parte. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Olha aqui foi gravado assim, né? Foi grafado literalmente, não morrerá eternamente. Aí certinho aí, a tradução está perfeita, né? Bem literal aí, para a gente poder entender o que ele quis dizer, né? Bem legal. Então, concluindo, irmãos e amigos, essa é a glória e o triunfo do Evangelho. A glória e o triunfo do Evangelho, o Senhor Jesus Cristo venceu a morte. E porque ele venceu a morte, ele pode nos atribuir a vida eterna. Esse é o dom de Deus através de Jesus Cristo, a vida eterna. Maravilha isso, né? Bem, louvado seja o Senhor Jesus, né? Porque nele nós temos a vida eterna. Ele é a vida, nele a vida. Aí está a nossa bibliografia, né? Da onde eu tirei aí as informações, os léxicos que usei e tudo mais, tá? Estão aí. Elevado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo estudo desta noite, pela compreensão de que tu nos deste, que vida só existe no teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aniquilou-se a si mesmo pela nossa redenção. Peço que tu abençoes a cada um dos nossos alunos, nossos amigos, companheiros, colegas, e que tu nos abras, ó Deus, a compreensão para entendermos toda a tua vontade, Senhor. Eu te peço no sagrado nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive por toda a eternidade. Amém, Senhor.